Oi, pessoal! Finalizando então os 4 P's de Rhodes, que são aqueles de pessoa criativa, produto criativo, processo criativo e ambiente criativo, que vem do P de press em inglês. A gente então já finalizou nas aulas anteriores. Eu vou dar um resumão da ópera aqui para você, que está disponível no material dessa semana para que você possa acompanhar aí. Basicamente, o que eu tenho aqui? A criatividade ela pode ser compreendida como uma capacidade de ter ideias novas, inusitadas, que levam o que, Brasil? A resolução de problema. Então, ser criativo é assim, ó, você tem um problema, em cima desse problema, você tenta levantar várias soluções para resolver esse problema de modo focal. Bacana? E aí, é aquela historinha fantástica do meu zíper enguiçado que está se abrindo, preciso da aula. O que é que eu faço? Vou até o refeitório, por exemplo, pego aquele negocinho que fecha o pão e coloco ali, dou aquela ajeitadinha. Olha que solução fantástica, Brasil. Problema quer dizer que é só problema tecnológico? Não. Problema qualquer da vida real que a gente possa ter, desde a nossa vida cotidiana até a nossa vida profissional. Então, a criatividade é a capacidade que a gente pode e deve desenvolver e aprimorar ao longo do tempo. Tá aí eu, Brasil, para poder ajudá-los nesse processo. A gente já foi fazendo uma série de ferramentas, enfim, vamos fazer ainda essa semana, na próxima semana, nas várias emoções que a gente tem por aí. Os indivíduos, os estudos iniciais que deram origem, né, ao estudo da criatividade dentro da psicologia, começaram tentando entender, cara, por que Joãozinho é criativo e eu não sou? Alguma coisa tem. O cérebro que ele tem é o mesmo que eu tenho, né? Basicamente, a criatividade, então, não está atribuída nem a uma pessoa, nem a um processo isolado, mas vários fatores interrelacionados, são os 4 P's que a gente foi estudando. Então, pela perspectiva do Rhodes, que propôs essa teoria em 61, criatividade é um fenômeno em que uma pessoa comunica um novo conceito ao qual ela chega por meio de um processo mental. Penso, logo existo, bem socrático, né, Brasil? Débora, também é cultura para você. Basicamente, o que a gente tem? Esses 4 Pzinhos que a gente vem discutindo e falando. O Guilford, que foi outro psicólogo, ele trouxe pra gente a perspectiva do pensamento convergente e divergente, lembra disso? Em que a gente tem aqui, ó, um problema, uma única solução, é o pensamento convergente. Um problema, várias soluções para resolver este problema aqui. Que eu tenho um pensamento divergente. Então, que a gente possa ter sempre pensamentos divergentes que, dentro da perspectiva do Bomo, que é um outro teórico muito famosão ainda hoje na questão da criatividade, a gente tem o pensamento lateral, que é aquele que não se move de modo previsível, é aquele que permite que a gente faça saltos, é similar ao pensamento divergente. E o pensamento vertical, que é mais linear, que não dá muitos saltos, que é aquele previsível que todo mundo teria na fila do pão da vida. É a gente seguir o status quo, o paradigma vigente, é o que a gente não quer, Brasil. Tem algumas propostas de se medir, entender, tangibilizar a criatividade, foi o que a gente foi assistindo e vendo nas aulas anteriores. A gente fez o teste Torrance de Pensamento Criativo, TTPC, em que é importante a gente ser, além de não sermos medíocres, lembra da questão da mediocridade? Mediocridade é você seguir o meio. O que todo mundo dentro da média faria é o que você faria? Não, Brasil. Por quê? Vai brotar no bailão um você diferenciado. Porque você vai ser, assim, aquela Coca-Cola toda. Por quê? Porque além de não ser medíocre, você vai ser fluente, ou seja, vai trazer várias ideias para o mesmo problema. Você vai ser flexível, ou seja, vai trazer categorias diferentes para os problemas para as soluções que existem já hoje no mundo. Você vai trazer categorias, usos diferentes. Você vai ser original, vai trazer algo realmente diferenciado que as outras pessoas não pensaram sobre e vai ser, além disso, elaborado. Não vai ser uma coisinha assim marromeno, vai ser uma coisa bacana, com peso, enfim. A gente viu a teoria da adaptação e inovação, em que a gente tem num contínuo as pessoas que, diante de um problema, tendem a ser mais adaptadoras, vão resolver sem mudar o status quo, e no outro eixo a gente tem as pessoas mais inovadoras que, diante de uma situação, um problema, vão romper com o status quo, vão trazer o super diferente. A gente trouxe também a matriz Creatrix, lembra aquela do gráficozinho? Em que a gente relacionou motivação para a criatividade com disposição para assumir riscos. Uma pessoa é mais criativa quando ela faz o que, Brasil? Quando ela está altamente motivada para pensar o novo, o fluente, o elaborado, o original e o flexível, e
ela se arrisca, ela se aventura. E a gente ainda viu a teoria do investimento em criatividade, aí a gente deu o exemplo do Steve Jobs, né? Ele basicamente comprou barato, muito barato a ideia. Quando a gente vai ter ideia, essa ideia custa caro? Não, gente, ela custa zero, tá? Mas se eu invisto naquela ideia, a teoria do investimento em criatividade, se eu invisto numa ideia, trabalho nela, eu consigo vender mais caro. Vamos pensar no iPod, vamos pensar no iPhone e vamos pensar em todos os produtos caros que a gente usa hoje, né? Quanto custa em termos de produção um iPhone? Por quanto é vendido um iPhone? Será que eu tenho ali só o valor de produção? Não, eu tenho o valor da marca. Essa marca ela é toda trabalhada de modo criativo, de modo inovador, tá? A teoria sistêmica da criatividade, em que a gente tem o quê? Minimamente 3 elementos. O indivíduo, que é a pessoa, o domínio, que é o conhecimento estruturado, como a matemática, a física, a química, a medicina, e o campo, as pessoas que avaliam aquilo ali. Eu dei o exemplo da moda. Eu sou estilista, eu então desenvolvo uma padronagem diferenciada e eu tô dentro de um domínio específico que é o mundo da moda. E o campo é quem vai falar se essa padronagem ela é fantástica, maravilhosa, eu vou ganhar horror de dinheiro ou não. Por exemplo, a moda, né, o Fashion Week que a gente tem em Milão, a Semana de Moda de Milão, que vai ditando a moda para o mundo todo, primavera, verão, outono e inverno. A gente viu dentro da perspectiva do ambiente criativo um modelo do Ekval e Isaacson, em que eu preciso, em termos de organização, trazer desafio, trazer liberdade, tempo para pensar, eu preciso dar apoio para as ideias dos meus colaboradores, eu preciso dar confiança e abertura, eu preciso trazer um ambiente descontraído, de mau humor, porque isso facilita a criatividade, as ideias fluírem. Eu preciso ter ausência de conflitos interpessoais entre as pessoas. A gente, né, um homem quando quer paz não quer guerra com ninguém, né, Brasil? Um homem quando tá em paz não quer guerra com ninguém, não sou eu falando, é o Chorão falando isso. Quem não ouviu, hashtag fica a dica. Ausência de conflitos interpessoais, então debates e disposição para assumir riscos são fatores importantes, tá? Eu analisei, a gente viu também a matriz de análise do produto criativo em termos de produto, em que a gente olha ineditismo, se é original e surpreendente, a resolução, se é lógico, se é útil, valioso e compreensivo, e a elaboração e síntese, se é orgânico, ou seja, se as partes que compõem são harmoniosas, se é bem feito e se é elegante, tá? A gente viu, além disso, para finalizar os 4 P's, o processo proposto pelo Rian, que é flexível, não linear, que uma coisa pode voltar e ir lá para cima, lembra daquela imagenzinha lá que eu coloquei no material? Basicamente, eu preciso reconhecer insight, gerar alternativas, selecionar as melhores ideias. Não deu certo, eu repito as fases anteriores, depois transfiro para o mundo real, vejo o que é mais factível, o que é possível de colocar no mundo real, vejo o que eu aprendi com todo o processo e implemento. Basicamente é isso para essa semana, para a gente poder finalizar, além daquele desafio que já propus no vídeo anterior, o que a gente vai fazer? Você aí, de modo maravilhoso, vai ajudar a Joana. Como? Joana é uma aluna que eu tenho do turno da noite e a Joana precisa ganhar mais dinheiro. A Joana, então, na sua necessidade de ganhar mais dinheiro, ela percebeu que uma saída seria fazendo brigadeiros. Só que a Joana não quer ser como todo mundo, porque ela teve aula de criatividade e inovação com a professora Débora, e aí, então, ela, na fila do pão, ela tá inspirada. E aí, a tua tarefa hoje é criar, pensando nisso tudo que a gente já viu, sabores diferentes para os brigadeiros que a Joana vai fazer e vai ganhar dinheiro. Um abraço e aula, até a nossa próxima aula.